Sabe, uma das maiores perguntas que a gente pode fazer é: como que aquele caos químico todo da Terra primitiva conseguiu se organizar e criar a primeira vida? É uma questão gigante, né? E hoje a gente vai explorar uma teoria bem nova e surpreendente que diz que a resposta pode estar em algo, olha só, bem familiar: uma gosma pegajosa. Todo mundo já passou por essa tela, aquele momento em que um site pede para a gente provar que não somos um robô. É uma verificação de segurança, né? É um pequeno firewall para se proteger de um ambiente online que pode ser bem hostil. Pode parecer uma conexão meio maluca, mas a química lá nos primórdios da Terra precisava de uma coisa muito parecida. Um espaço seguro, um verdadeiro firewall contra todo o caos ao redor, para que algo tão complexo, tão organizado como a vida, pudesse ter a chance de começar. Para a gente entender o tamanho do desafio, a gente precisa voltar para aquela imagem clássica da sopa primordial, um oceano imenso, cheio de moléculas. Só que tem um problema. Esse ambiente era hostil demais para o surgimento da vida. Era um lugar totalmente caótico e sem proteção nenhuma. É só a gente pensar nos ingredientes para a vida, todos espalhados por um oceano gigantesco como uma gotinha de tinta. Qualquer reação química delicada era constantemente interrompida por ondas, raios, mudanças de temperatura. Não existia um firewall para manter as coisas boas dentro e as ruins fora. Simplesmente não havia um lugar seguro para a complexidade poder florescer. Então, como é que a vida conseguiu superar esse obstáculo monumental? Pois é, uma nova teoria propõe uma solução bem elegante. E ela muda o foco. Em vez de pensar em células complexas, vamos pensar em algo muito mais fundamental. A ideia central é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Em vez de começar numa célula toda complexa flutuando por aí, a vida pode ter encontrado seu primeiro abrigo num gel pegajoso, tipo um biofilme, que ficava grudado em rochas e outras superfícies. O nome científico para essa ideia é estrutura pré-biótica de gel primeiro. Dá pra gente pensar nisso como os ancestrais dos biofilmes de bactérias que a gente vê hoje em dia. Sabe aquela camada meio escorregadia em pedras de rio? A teoria sugere que foram esses géis primitivos que deram um ambiente protegido que a química da vida precisava desesperadamente. E o que torna essa abordagem tão inovadora é justamente o foco. O pesquisador Tony Zidia explica que, enquanto um monte de teorias se concentra nos ingredientes da vida, tipo o RNA, esta teoria aqui foca no ambiente. O gel não era só um cenário, não. Ele era um participante ativo no processo todo. Ok. Mas como é que essa gosma pegajosa funcionava como um firewall para a vida na prática? Bom, a mecânica por trás da hipótese é surpreendentemente elegante. Basicamente, o gel tinha 4 funções essenciais. Primeiro, capturar. Ele agia como uma rede, prendendo moléculas importantes que estavam na água. Segundo, concentrar. Ao prender essas moléculas, ele resolvia o problema da diluição. Terceiro, proteger. Ele criava um escudo contra as condições hostis do lado de fora. E, por fim, fomentar. Dentro desse espacinho estável, reações mais complexas, como as que deram origem ao nosso metabolismo, podiam finalmente acontecer. A diferença é gritante. Do lado de fora, no oceano aberto, a gente tinha caos, diluição, vulnerabilidade. Mas dentro do gel, a gente tinha organização, concentração e proteção. No fundo, o gel transformou uma sopa aleatória num laboratório químico totalmente focado. É importante entender um ponto aqui. Esses géis não eram a vida em si, mas eles podem ter sido o berço essencial. Eles criaram as condições necessárias para que os blocos de construção da vida pudessem se organizar e finalmente dar aquele salto para a evolução biológica como a gente conhece. Agora, as implicações dessa teoria vão muito além do nosso planeta. Se a vida aqui começou de um jeito tão fundamental, o que isso significa para a busca por vida em outros lugares do universo? E para isso, os pesquisadores até propõem um termo novo: xenofilmes. A ideia é que em outros mundos, com químicas totalmente diferentes da nossa, estruturas de gel parecidas poderiam se formar. Elas talvez não fossem baseadas em carbono como as nossas, mas poderiam ter exatamente a mesma função: criar um refúgio para a química complexa começar a acontecer. Isso muda tudo na forma como a gente procura a vida por aí. Em vez de só procurar moléculas específicas que a gente associa com a vida na Terra, as futuras missões poderiam procurar por essas estruturas de gel organizadas. Isso sugere que a vida talvez não precise de um planeta iguaizinho ao nosso para começar. Ela talvez só precise de um lugar pegajoso para se agarrar. Então, no fim das contas, a hipótese da gosma pegajosa deixa a gente com uma pergunta muito poderosa. Se o pré-requisito para a vida é algo mais comum do que a gente imaginava,
talvez a gente não devesse procurar por uma segunda Terra. Talvez a gente devesse procurar pelas condições certas para que um simples gel se forme e comece tudo de novo. É uma ideia fascinante para a gente ficar pensando, não é?